Iniciar então, agradecer a Deus por essa manhã de sábado, que a gente possa ter um aproveitamento muito bom desse estudo e que essas informações possam nos acalentar a alma, né? Que ela traz, esse livro ele fala sobre o desencarne e, de certa forma, é uma preparação para uma situação que todos nós vamos passar, ou nós, né, primeiro, outros primeiro, e para a gente aceitar melhor, né, os desígnios de Deus, entender como é que funciona, fortalecer a nossa confiança em Deus, nosso Pai, nos benfeitores espirituais que estão a serviço de Deus, em Jesus, nosso Mestre. Que essa paz que nos envolve nesta manhã possa influenciar a tantos outros para que a paz no nosso mundo se faça, né? Cada vez mais a gente se entenda. Que Deus abençoe a todos nós. Assim seja. Muito bem. Na semana passada nós vimos o capítulo 16, que é o capítulo que a gente estava estudando. E nesse capítulo 16, que é o exemplo cristão, nós vimos bom, o Dimas já tinha desencarnado, já passou pelo processo de enterro, né? E ele estava em recuperação, então ali nesse capítulo eles compararam, né, a situação do Dimas com a de Fábio. Fábio é o próximo, né, que nós estamos acompanhando agora, o desencarne do Fábio. Os dois eram espíritas, militantes da casa espírita. E a gente observou que o Dimas ele teve algumas dificuldades. Ele entendia a vida após a morte, sabia sobre a comunicabilidade dos espíritos, tem todo o entendimento da doutrina espírita com ele, mas ele não se preparou para a morte nem preparou seus familiares. Então ele conhecia, né, era uma pessoa atuante na casa espírita, era atuante inclusive auxiliando, né, e contribuindo nessa troca com a equipe espiritual. Os dois vieram, né, do nosso lar, então eles tinham um conhecimento prévio disso aí. Mas não, né, mas na questão do desencarne ele teve uma certa dificuldade porque a família ficou muito enlutada, muito chorosa, né? Não queria permitir que ele saísse. Teve até aquela questão da atuação atuação da equipe espiritual, né? Para poder afastar a família no momento do desencarne, para ele poder ter aquela melhora inicial. Antes de continuar, bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Bom dia, atrasei, mas cheguei. Bom Para todo dia, mundo. Dona Maria, bom dia! bom dia. Eu falei para o Dilon, falei, a Sheila ela sempre chega um pouquinho atrasada, então vamos Mas vem. Eu esperar vim, bonitinho. eu chego. Não, eu vim pôr comidinha para Donatella, é a minha tartaruga, né? Ah, E aí acho que eu perdi o tempo, corri aqui para ligar. isso é muito, Nossa, muito bom, porque é sinal que você estava focada, né? Isso que é uma das dificuldades que nós temos nos tempos modernos, que a gente não foca em nada, né? Fica multidisciplinar e acaba esquecendo um pouco do foco. Não, eu era 8h09, eu falei, dá tempo de eu ir lá tratar dela e voltar. Aí, quando eu terminei de colocar ela na piscininha de água, eu falei, acabou, meu tempo acho que passou, vou correr. Desculpa o atraso. Não, imagina, estou muito bem. relembrando a semana anterior, né? Então tá tudo certo. Ainda não começamos no dia de hoje ainda mesmo. Nós ainda estamos nas lembranças. Então nós estávamos dizendo que os dois, né, Dimas e Fábio, espíritas, processo de desencarne e experiências diferentes.
porque o Dimas, ele não teve aquela preparação em casa, né? De conversar mais com seus entes queridos sobre a vida espiritual, sobre o desencarne, preparar eles. E o Fábio, nós vimos lá atrás, inclusive no capítulo, que ele até conversou com os filhos: ó, eu vou partir, né? Para viagem, né? Mas vão falar para vocês que eu vou deixar de existir, mas eu vou estar sempre presente, porque o amor em Cristo, como nós já estudamos em nossas reuniões, nossos cultos, ele não se acaba com esse processo, né? A gente vai estar sempre junto de uma forma diferente e até talvez até melhor para eu poder ajudar. Então, nessa preparação toda que o Fábio fez, né, a família dele então poderia estava encarando, né, a situação com mais serenidade, mais tranquilidade, coisa que com Dimas não foi. Né? A família dele estava muito angustiada, né? Teve até que afastar elas no momento da morte para poder facilitar o trabalho dos benfeitores, porque eles estavam com dificuldade nisso, né? Então, o Fábio, segundo, né, a própria declaração, né, da Luciana e dos outros lá, diz que ele não vai exigir assim muito, muito trabalho, né, porque ele vai cooperar no processo, então vai ser muito mais tranquilo, ao contrário do Dimas. E tem então toda aquela explicação, né, da comparação também do Dimas com o André Luiz, né? Que ele foi antes do tempo, né? O segundo André Luiz. E, mas o Dimas teve um exemplo de vida, né? Então isso conta. Tanto é que teve todo o apoio espiritual, coisa que o André Luiz não teve no desencarne, até porque ele nem permitia isso, né? Ele estava muito envolvido com as coisas materiais. O Dimas já estava um pouco mais desprendido por conta dele ser uma pessoa mais espiritualizada, né? Então, tudo isso conta, né, no plano, no desencarne. E o André é sempre curioso, né, fazer algumas perguntas, né, por que um tinha um tratamento, outro não, né, e eu e ele ia passando a entender então melhor esse processo, né, que não depende só da vontade da espiritualidade de auxiliar, depende muitas vezes da pessoa estar aberto a esse auxílio. Então eles chegaram lá no bairro do Fábio, né, numa casinha encantadora e tal, né, e ali eles começaram a fazer o trabalho de magnetização, né, com o Fábio. Levou a intuição dele, da esposa, né, para que ele pediu um banho. Através do banho ele recebia energias, né, magnéticas para ficar melhor. Todos ali estavam assim, mais tranquilos, serenos, triste, é claro, né, saudosos, né, porque ele estava enfermo, mas eles estavam confiando em Deus tudo, que tudo ia dar certo, né? E aqui também o pai do Fábio, né, que estava ali já no processo auxiliando, informou também por que o Fábio estava naquela condição assim, né, tão difícil, né? Porque ele reencarnou, a vida dele foi difícil, né? Ele queria estudar e não tinha condição porque trabalhava na oficina do pai, e ele já tinha uma predisposição para fraqueza na área pulmonar, né? Que até pegou tuberculose, e por conta disso ele ao trabalhar na oficina comprometeu mais ainda ele, né? Na oficina do pai para ajudar, né? Porque necessitava mesmo na questão de manutenção material. E porque então ele, né, nasceu naquela condição, né? E daí o pai explicou que numa existência anterior ele era uma pessoa dona de uma fazenda que tinha escravos, né, e obrigou os escravos a ficar numa senzala sem muita ventilação, que adoecia, e às vezes os escravos até morria, né, vítima daquela situação.
Então a sensibilidade dele para com o próximo, né, nessa questão com os escravos, né, era pouca. E por conta disso até ele pediu para nascer nessa condição para que ele pudesse desenvolver o trabalho dele, porque se ele tivesse facilidades, ele tinha medo do risco, né, de novamente ele fracassar na reencarnação, né? Então não era um castigo propriamente, né, mas era uma forma de limitar ele para ele poder atuar melhor na tarefa que ele veio desempenhar aqui na Terra e que conseguiu desempenhar com muita tranquilidade. Eu digo isso porque às vezes a gente é espírita, né, tem aquela visão de causa e efeito, né, de um Deus que é cobrador, né, que está sempre você fez isso, você tem que passar por isso, tem que pagar isso. Isso a gente precisa, eu acho que abandonar essa ideia, né? Porque até mesmo Cristo disse, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então a pessoa às vezes nasce em condições muito difíceis e geralmente por escolha dela é que é para limitar ela. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool muitas vezes nasce com a tendência a ter uns desajustes na área do estômago, né? Gastrite, úlcera e tal, ele bebe, ele passa mal. Aí então ele acaba sendo impedido de ir de novo para aquele vício. E assim somos todos nós, né? Às vezes algumas limitações que nós mesmos nos impomos para melhor a gente passar, superar, né, aquela situação. E então ele nasceu naquele, como ele diz, né, o André Luiz, né, perguntou como é que poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele em vaso tão imperfeito, né, que é um corpo físico, dizia, um vaso tão imperfeito. Então essa é a explicação, era uma necessidade dele. Bom, então eles estavam nesse processo, né, e ali dando assistência a um ao outro, o Fábio passou por aquele banho restaurador e ali então ele pôde conversar melhor com a família, aquelas pessoas que não faziam parte da família se afastaram e ele então pôde orientar os familiares, falando para a esposa que ele ia desencarnar, que ela poderia continuar a vida dela, né? Ele não tinha deixado bens materiais, né? Que ela ia ter que desenvolver um trabalho, né? Para poder conquistar os bens materiais para manter a família, mas é que ele ia estar sempre por perto e que ela estava livre para novo relacionamento, né? Veja como é que é a história, né? Que você pode aparecer alguém em sua vida, isso vai auxiliar você, os nossos filhos, né? E eu vou. Você é livre para fazer isso, né? O amor que a gente tem um pelo outro não vai se modificar por conta disso. Lembrou também de uma passagem de Paulo aos Coríntios que fala sobre o corpo, o semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há também corpo espiritual. Então, lembrando que no Evangelho também fala sobre a vida espiritual, né? Que o espírito sobrevive à morte física, à morte do corpo físico, né? E então ele dizia que ele estava satisfeito, né, com a vida que ele teve, com a família que ele teve, né, aqui na Terra, que ele confiava que ia dar tudo certo, tanto para ele que ia no plano espiritual, quanto a família que aqui ficava. Então foi esse a passagem. Depois ele pediu então para um dos filhos, né, fazer o encerramento, né, com a oração, né, que era a prece final, né, que foi onde nós paramos na semana passada. O Carlinhos, né, falava para esse final. Ele fez uma prece assim bem curtinha, bem singela e diz assim: Poderoso Pai dos céus, nos abençoe, concedendo a força necessária para a execução da tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos torne os melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar o Senhor amanhã. Se for permitido, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai de acordo com a sua soberana vontade.
e que assim seja. Então terminou a oração, a mãe beijou, né, o filhinho, e, e o Fábio queria também beijar o menino, né, pediu então um pano, né, que eles deram um paninho branco, que ele colocou na boca, né, para evitar transmitir que a tuberculose, que era muito contagiosa. Então, o lenço, né, usou para beijar os cabelos do menino, né, ali então toda a visão, né, do plano dos benfeitores espirituais, do André Luiz, ali via, né, transmissão de energia, né, aqueles focos de luz vindo de um e de outro, nesse momento de carinho, né, mas transmitia assim, um magnetismo santificante. E então ele dizia até assim: outros verão micróbios, nós vemos amor nessa troca, né? E então a família logo após foi dormir, né? E o grupo ali, né, estava muito tranquilo, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? Os dois grupos, e confiante que ia dar tudo certo. Então, ali foi uma despedida, né, do Fábio, né? E aí ele sentiu as sensações da partida, né? Tossiu, começou a colocar sangue, né? A dona Mercedes levantou, e chamaram o médico foi ali, né, tentou fazer aquele processo de antigamente, que era a solução de adrenalina, sangria no braço, e aquelas questões de ventosa, eram os recursos que eles tinham da época. Mas o sangue continuava brotando, e o processo de libertação dele do corpo foi muito fácil, né, muito mais fácil do que do Dimas, né, muito mais tranquilo. Eles fizeram todo aquele processo de magnetização, e ele se afastou do corpo. O pai dele levou ele, né, com carinho, que já estava assim completamente livre. Em pouco tempo ele estava completamente livre, diferente do Dimas, que demorou um certo tempo para isso acontecer. E o pai não quis que ele se reconhecesse, então provocou o adormecimento dele, porque disse que as emoções poderiam atrapalhar esse processo. Então ele foi para o plano espiritual, né, e ficou adormecido, que é normalmente o que acontece quando as pessoas desencarnam, né? Elas ficam durante um tempo adormecido, para que possa a espiritualidade mesmo trabalhar para restaurar, né, o corpo espiritual, desligar completamente do corpo físico, né, desmagnetizar. Alguns espíritos ficam ali depois aguardando o corpo, né, retirando os fluidos vitais para evitar os vampirizadores, né? Então foi isso que aconteceu. Então esse foi o capítulo 16. Aí quem quiser fazer algum comentário sobre o processo, daí nós já vamos para o capítulo 17. Bom dia, dona Diva, seja bem-vinda. Bom dia. Atrasada como sempre, né? Tá bom. Nada, chegou foi na hora, dona Diva. Beijo, bom dia. Que bom. É que eu tenho andado muito ruim das vistas e eu fico procurando e achando e sai, meu Deus, eu digo, gente, e agora eu abri o celular e digo, nossa, hoje é sábado, eu vou ver se consigo. Aí consegui, menino, que bom que Que bom. consegui. Maravilhoso, dona Diva. A senhora está conosco. Ai, mas tá bom, viu? Tá certo. Então, nós Nem estávamos só comparou lembrando da olhando. semana passada, né? E um pedacinho dessa semana que nós já vimos também, que hoje é o capítulo 17, que nós estamos vendo do livro Sobreiros da Vida Eterna. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre o que nós vimos na semana passada e esse pedacinho de hoje, esteja à vontade. Senão nós já vamos para o capítulo 17. Dona Lalinha, Shirley. Eu não vou fazer comentário porque eu não Você pode assisti servir. semana passada, sabe? Ah, Mas tá. agora eu estou assistindo também, que eu já cheguei quase no fim, né? Não, Então, não, ainda falta bastante tempo ainda.
Eu não posso fazer o comentário, mas vou escutar e ver se presto bem atenção, né? Então tá. Nenhum comentário, então vamos para frente. Então hoje é o capítulo 17, rogativa singular, né? Rogativa singular. Então nós vamos ver a comparação, né? O Dimas desencarnou, né? Morreu e ele estava ali se restabelecendo de forma bem lenta, né? E já Fábio, que também morreu, os dois espíritas, como nós já dissemos, ele estava se recuperando de uma forma assim bem mais rápida, bem mais tranquila. Então a gente percebe com aqueles que têm um comportamento mais espiritualizado, né, aqui na Terra, eles conseguem se recuperar mais rápido no plano espiritual quando morre, quando desencarna. Então ambos, né, vieram também do nosso lar. E também tinha os outros, né, que nós vamos ver outras pessoas também que vão desencarnar, que esses não são espírita, né? O Cavalcante, por exemplo, né, que estava internado no hospital, né, público, meio que abandonado pela família e que estava também ali no processo para desencarnar, né? E outros, né, como aquela evangélica que também estava em sua residência. Então, tinham outros casos. E, e Dimas, quando ele viu então o Fábio já se recuperando, ele também começou a melhorar, porque seguiu o exemplo, né, do Fábio. Ele reagiu, começou a reagir e começou então a se melhorar um pouco mais. Eles começaram a se movimentar mais sereno, mais tranquilo. E, então eles estavam já no processo. E a irmã Zenóbia, né, dava muitos ouvidos ao Dimas, trocava muitas informações, então aquele ambiente mais tranquilo. E como o Dimas já apresentava uma melhoria, né, também ele já talvez pudesse receber algumas visitas, né? Jerônimo então pensou em trazer até a esposa dele, né, para que ele pudesse ser recebido, né? E quando chegou então a esposa, veja bem, então a esposa estava encarnada, né? Então durante o sono físico, né? Ela se desvinculava do corpo físico e os espíritos benfeitores levaram ela ao encontro do Dimas, né? O esposo, lá no plano espiritual. Quando ela viu ele, se ajoelhou, ficou toda, né, emocionada e todos ficaram assim, emocionados também de ver aquela situação. Me perdoe, eu acho que eu me equivoquei aqui, não é? Aqui é o Fábio, né? É o Fábio que. A Mercedes é a esposa do Fábio. Estou misturando as coisas aqui, veja bem, estou confuso. Dois casos. Então, foi trazido ao Fábio, que é o Fábio que está em melhor condição. Foi ele que estava se recuperando já e já podia receber visitas. Então, Fábio falou que ela não precisava, né, se ajoelhar e tal, ergueu ela com carinho, e vão estar sempre juntos, não se assuste com a viuvez, lembra que nós conversamos, né, com os nossos filhos e tudo mais nos últimos momentos, né, então lembra, me deu notícia dos filhinhos, ela então ela estava sob forte emoção, e aí ela começou a contar, né, que ele estava agradecida a Jesus, né, pela graça, que estava feliz de voltar a ver ele, os filhinhos estavam bem e que todas as noites, né, ela lembrava dele, né, então ela estava com saudades, até ela sentia um pouco assim culpada, né, constrangida de sentir saudade, mas saudade é uma coisa boa, né, porque a pessoa não pode se envolver no desespero, na angústia e tudo mais, né, então ela dizia que já estava trabalhando, que um velho amigo deles tinha conseguido um trabalho para ela,
e o menino mais velho ficava cuidando do mais novo em casa enquanto ela ia trabalhar. Então estava tudo já encaminhado, né? É, só o problema é que ela sentia um vazio, né? Então o local dele, a mesa estava sempre vazio, então ela se sentia muitas vezes entristecida. Então ela imaginava Jesus naquele lugar, colocava mentalmente a presença de Jesus naquele lugar onde ele sempre esteve. Então veja como é que era a vivência deles aqui na Terra, né? Então eles encontravam caminhos para se consolar, para levar a vida um pouco melhor nesses primeiros momentos do desencarne, que a falta, né, a saudade do outro era muito grande. Então o Fábio fazia muito esforço para não chorar, né, ouvindo as palavras dela, e dizia para ela ter esperança, não apagar as luzes da esperança, e, e tenha coragem, né, não se desfaleça, dizia ele. E estarei com você, mesmo quando você estiver no seu trabalho, para que você possa desenvolver ele com coragem, com ânimo, com forças, né, para te dar força. E logo nós vamos poder estar juntos na colônia espiritual. Então a Fábio passava aquela tranquilidade, né? Procurava tranquilizar a Mercedes, a sua esposa. A, a, então, aos pouquinhos, né, ele estava se ambientando, né, e assim então eles estavam se melhorando, se ambientando naquele novo local. Nossos filhos vão crescer depressa, essas coisas, essas dificuldades que você está enfrentando agora, elas passam logo, né? Fica tranquilo que Deus está no comando de tudo, dizia para ela, né? Para ela se tranquilizar. Bom, não desanime, portanto, né? Então, toda a equipe ali do plano espiritual acompanhava a cena, ficaram todos emocionados, com a situação, e Jerônimo então convidou para levar ela de volta, né, a crosta, quer dizer, de volta à Terra, e ela foi reconduzida então ao lar. Então essa foi a questão do Fábio, né? São dois exemplos assim que a gente precisa ficar atento, né? De dois espíritas, né? E duas situações bastante distintas uma da outra, né? Um teve mais dificuldade, o outro teve mais facilidades. Então eles iam passar agora para um outro processo, né? Para um outro processo de desencarne, que é o caso de uma paciente, né, que estava enferma e que parece que houve um pedido para ela, né, de mudança de plano, né? Uma novidade na situação. A irmã Albina, aquela que era evangélica, que ela precisava permanecer na crosta terrestre por mais algum tempo. Então, eles estavam planejando já o desencarne dela imediato, e houve um pedido da própria crosta, né? Alguém fez uma oração pedindo por ela para ela ficar mais um tempo, porque ela precisava resolver alguns problemas, né? Alguns assuntos aqui na Terra, né? Então é uma questão assim que nós já vimos em outros livros, né, anteriores, que nós já estudamos aqui. Não sei se foi a Missionários da Luz, parece capítulo 7, né, que houve ali também um pedido, e a pessoa prorrogou um pouco mais o tempo, porque ela precisava resolver um senhorzinho, né, resolver as situações aqui da Terra. E no caso aqui era a Albina, né, ela foi concedido então uma moratória para ela, né, para ela ficar um pouco mais aqui encarnada, né? Então eles iam fazer o tratamento magnético para ela se fortalecer um pouco mais, e a oração dessa pessoa, né, ia ter um adiamento da partida dela, né? Então eles vão ali passar a fortalecer ela nessa aí, né? E o André Luiz, sempre que surgia essas novidades, ele ficava assim bastante admirado, né? Surpreso, né? Das coisas, né?
nós entramos sempre às vezes, né, nos estudos espíritas, em debate sobre a questão, né, como é que funciona essa questão do determinismo, né? Se existe determinismo na nossa vida, a pessoa é, tudo que acontece tem hora marcada. Tem hora marcada para Deus, né? Mas aqueles que estão ali envolvidos, eles não sabem a hora do... Nós já vimos isso várias vezes, né? A hora que vai acontecer determinadas situações, nesse caso, o desencarne, né? Então, somente Deus sabe o momento certo. Então, a Albina, ela ia passar, então, um pouco mais de tempo por uma concessão, né, da espiritualidade, né, para que ela pudesse se organizar melhor, né? Deus sempre sabe o momento certo, mas nós nunca sabemos, né? Como foi dito até por Jesus, né? Não sabemos a hora, não sabemos o dia da nossa partida, né? Às vezes a pessoa fala, não, o médico vem e fala, ela não vai passar dessa noite, vai morrer. E a pessoa às vezes vive mais meses, né? Meses, até anos, né? Depois daquilo ali. Então só Deus sabe o que acontece, né? Para o momento que vai acontecer o desencarne. E a espiritualidade está ali para cumprir os desígnios de Deus, né? E ela precisava fazer algum trabalho ali, né, que ela estava desenvolvendo em benefício da sociedade, né? Então ela ia poder permanecer um pouco mais ali. E André Luiz, então, ele também lembrou, né, da passagem lá do Missionário da Luz, que ele estava presente, que uma pessoa também foi concedido para ela moratória para ela poder vencer algumas questões internas dela, né, no caso lá, né, que ele estava muito apegado, tinha muitas coisas que ele precisava trabalhar para a família ficar melhor depois. Então eles fizeram todo o trabalho de magnetização na Albina para ela poder se recuperar temporariamente, né? E ali então, no culto, né, que eles faziam, ela pôde superar um pouco aquela questão física. Muito bem. Já que vocês não têm nenhum comentário sobre essa questão, que isso aqui é importante para a gente entender a questão da morte, né? Será que a gente está preparado para a situação que Fábio, Dimas, né, encarou? Como é que nós estamos, né, nessa situação? Como nós estamos perante a perspectiva? Bem pouquinho preparado, Edilon. Conhecendo, estudando, sabendo de tudo, mas morrendo de medo. Morrendo de medo de chegar lá. Oh, é incrível, esses dias eu parei para pensar sobre isso. Nossa, estudei tanto, já por tudo que de conhecimento chega para nós, mas eu não tenho nível espiritual elevado ainda para achar que cara, assim, vou morrer, ok, tá tudo bem, é só uma passagem, mas não queria ainda. Dá para entender? Não, dá para entender, é o instinto de conservação que está dentro de nós, né? Ele está sempre A gente presente. nunca quer, não. Pode estar ruimzinho, a gente quer ainda melhorar ainda. Está sempre presente, e a gente precisa, né, disso para poder não partir antes do tempo, porque senão a gente fica descuidado, né, e desencarna antes do momento certo. Então a gente precisa... Assim, eu estava lendo uma frase pouco antes da gente entrar, uma coisa que o cara falou assim, hoje, que eu falaria para o meu eu de 20 anos, né? O que eu mudaria para poder ter feito melhor, vivido melhor, errado menos, né? Mas demorou, sei lá, para o eu de 20 anos ter o conhecimento que ele está falando, ele demorou 30 anos, com 50 e poucos. Então, com conhecimento de vida, se ele pudesse retornar, mas a gente não tem essa oportunidade. Eu odeio falar em si, porque ele não existe. É uma opção que não existe. Então, o que nós somos hoje, nos tornamos, é graças a cada decisão que nós tomamos. O dia que eu fui convidada para entrar nesse grupo,
me transformando no que eu sou hoje, com o conhecimento que eu tenho com vocês. Se eu tivesse falado, não, e aí? Não, mas eu acho prazeroso essa 1 hora no sábado. Não me importa, eu já marquei várias coisas que eu acho bom estar aqui, sabe? E conviver com vocês. Então, cada ação da gente leva um passo para frente, para bom ou para mal, né? Depende das opções. Quando o André Luiz, da pós-morte, ele achava que ele era uma pessoa boníssima, né, pelas coisas que ele fez, mas aí, pelo estudo que a gente teve no livro, na outra coisa, a gente viu que ele não queria atender, né, algumas pessoinhas que eram simplesmente, mas no final de tudo, aquela mulher que ele ia atender, né, foi aqui, né, emitiu luz para ele, que agradeceu por tudo que ele fez para ela. Então, por mais que a gente ache que está fazendo bem, dentro na nossa cabeça, a nossa percepção pessoal, a gente ainda é muito falho em perceber o todo ao redor, para você ver aonde você está errando. Estou falando isso por mim, né? Porque às vezes você acha, muitas vezes, na verdade, que está fazendo certo e não, o seu certo não é certo para outra pessoa, né? A sua verdade não é verdade para outra pessoa. Porque cada pessoa é um mundinho, cada um caminha de uma maneira diferente, por isso a nossa dificuldade, eu acredito. E aí quando fala, André Luiz se suicidou, e ele só teve noção disso depois, por quê? Excesso de bebida, né? Excesso de outras coisas. Aí eu me vejo um tempo que eu bebia também, não era desse jeito, mas assim, eu não bebo mais há bastante tempo, mas também penso, isso também já era também, né, um processo. Então, a pessoa que se droga, nunca tive experiência de usar nenhum objeto de droga, nunca tive vontade nem nada. Nada. E então, assim, cada opção de uma pessoa, hoje o jovem, todos eles sabem que a droga faz mal, vê isso no dia a dia, só olhar na internet o que causa, mas ainda experimenta, ainda usa. Olha a Cracolândia, olha outros espaços que nem são tão divulgados, né, pela mídia. Então, o conhecimento... Pode falar, eu acho que faz mal a droga, mas acho que aquilo ali é balela, ninguém... sem faz mal nada. Mas aí tem as outras coisas, por exemplo, eu não sei se foi no nosso grupo ou se foi uma coisa que eu li, que o cara estava falando assim, cigarro mata, bebida mata, droga mata, mas ninguém para pensar e nem criticar um diabético que está comendo açúcar, porque ele sabe que o açúcar faz mal para ele. Isso também é uma droga, então isso também é um suicídio. Se o diabético sabe que ele não pode comer açúcar e mesmo assim ele come, ele está dando um passo, né, a mais no suicídio. Então, isso foi uma análise pessoal que eu estava fazendo há um tempo atrás. E eu acho que a gente, quando o João fala, como é nosso processo com a morte, tudo que nós estudamos, esse livro que a gente leu, ele estudou, me ensina muita coisa e eu deveria estar um pouco melhor equilibrado para esse nosso processo que todos vamos passar, deveria. Mas ainda tenho aquele receio, eu acho, igual todos temos, né? Todos, mesmo ruim. Quantas histórias a gente já leu aqui sobre estudo, que mesmo no último minuto, no último segundo, a pessoa não está aguentando o corpo físico, já deu sinal que não existe mais possibilidade do corpo físico aguentar mais um pouco, e a pessoa ainda quer, né? A luta para ainda continuar, e ainda é preciso que a espiritualidade venha e fale, não, já deu, vamos embora. É difícil demais, eu acho. Falando por mim, né? Não, realmente. Desculpe aí, falei demais. Não, pelo contrário, é bom. É bom a gente participar, compartilhar, senão... Falando em suicídio, sobre diabetes, que a Shirley estava falando, eu tive uma vizinha que ela era jovem ainda, tinha 2 crianças pequenas, enfesou com o marido, ela era diabética, comprou uma lata de doce de leite, daquele de 400 gramas, passou tudo no papo. E aí, morreu.
hipoglicemia, morreu. Não teve jeito de volta para trás. Mas também que suicídio esquisito esse. Tá Suicídio, vendo? esse é suicídio. É, mas é um suicídio. É igual, eu tava lembrando aqui do. Suicidou gostoso ainda. É até ruim, mas o, Ela matou a vontade de comer doce. o Dilon, até eu Dilon e Dona Aline, até eu lembro da fala do rapaz que falou assim: você não vira pra pessoa que tá comendo chocolate assim, você tá se matando, pare de comer doce. Mas pro cigarro você fala. Que a mídia vende essa ideia, né? Aí ele fala de números, que diabéticos, quantos diabéticos morrem, né? Aí vai falando de outras coisas, né? Que são do nosso dia a dia, a gente não encara como suicídio. E aí eu parei para pensar nisso também, João, porque é verdade, né? É, E outra, aí do outro lado, aí eu já expandi meu pensamento. E quando essa pessoa chega do outro lado? Ela vai passar. Como que vai ser o estágio dela de compreensão? O André Luiz até foi rápido. E se ela não tiver essa consciência, se não tiver esse estudo que nós estamos tendo, para pelo menos ter uma noção de como vai ser, né? Porque todos nós, a gente estuda e vê o que foi passado para a gente, né? Mas só vamos presenciar né, vivenciar na hora que acontecer. E esse passo causa medo, né? Estranheza. é isso mesmo. A gente às vezes não encara isso como mal, né? Aí chega no plano espiritual, a pessoa fica presa ainda àquele hábito. Né? Fica querendo o açúcar ali, né? O doce o tempo todo, né? E às vezes fica obsediando alguém, né? Que tá naquela situação também. Né? Fica aquela troca de energia. Desculpa te interromper, João, eu lembrei de novo. Deu o exemplo do açúcar, mas tem o exemplo da carne gordurosa, por exemplo, da Sim, cerveja. O meu irmão, ele teve um AVC com 41 anos. Ele amava tomar cerveja e churrasquinho, a carne assada, e ele é um ótimo churrasqueiro. Então ia ser prazeroso para ele, né? Um assar a carne, o ato de colocar lenha no fogo, no chão, fazer aquela costela de chão assado, é prazeroso cortar e temperar para ele, sabe? O processo inteiro. E aí, quando o médico virou para ele e falou assim: você não pode mais tomar álcool por causa do AVC, seu processo foi, o dele foi bem, né, invasivo. Aí ele falou assim, mesmo, aí o médico falou assim: você não consegue ficar sem beber? Como é o seu processo de vida? Aí ele parou para pensar, e ele não bebe mais. Quando dá vontade de sentir o gosto da cerveja, ele toma às vezes uma cerveja sem álcool. Então é a percepção do seu limite. Você quer viver ou você quer viver bem? Né? Ou você já quer partir? E o outro processo, a carne gordurosa, uma carne assada com uma picanha, quem não gosta, né? É prazeroso? Quem quer comer? Aí você vai pensar, qual que é o limite do seu organismo físico? Como você tratou seu corpo físico, né? Para ele ficar bem, para você viver mais. Então, assim, os limites que você deve impor para você viver o resto da vida que você tem de uma qualidade de vida melhor, né? Aí é o que você vai decidir. Então, citei outros exemplos, porque não só para o açúcar, depois alguém ouve e fala, tá falando de açúcar, diabetes, mas assim, N coisas. Vá fazer exercício, você sabe que você tem que fazer exercício pelo menos 2 vezes por semana, no mínimo, né? De pelo menos 140 minutos, tal, e vai. Já foi, os médicos vão exemplificando para cada caso. Aí a pessoa não se movimenta, não anda nem um pouquinho, não faz nenhum um alongamento. Isso também é. Porque o nosso corpo é uma dádiva, foi nos emprestado. A gente vai virar pó igualzinha para verme. E nós vamos passar para o próximo plano. Só a carcaça que fica, né? Eu tava. Desculpa, eu tô me prolongando demais. Você pediu para falar, Dilon? Tá pode vendo? falar. A minha amiga. A minha amiga. Olha como as coisas acontecem nas conversas do dia a dia. Estava conversando com uma colega minha, ela falou que teve enterro do parente dela, não me recordo agora qual, e já havia um parente na sepultura. Quando abriu, ela presenciou.
já tinha mais de 30 anos. Então, se retira, né, o que tem lá, coloca no saquinho, coloca do lado e coloca a próxima pessoa, o próximo corpo, né? E o que impressionou, e aí agora estou falando de impacto do que nos resta, né, do nosso físico. 30 anos sepultado, na hora que abriu, sabe o que restava dele? Um ossinho aqui ou outro acolá, não tinha mais quase nada. Um pouco de cabelo, mas pasmo, Edilon. A calça e a camisa inteira preservada. Olha, Sem nenhum, assim, totalmente preservada. Então, por que eu tô comentando isso? Tô falando assim, o que fica da gente fisicamente é nada, né? O que nós somos, na verdade, não é esse corpo físico, né? Somos mais que isso. Estudamos isso justamente. Aqui é uma oportunidade da gente melhorar e aprimorar. Igual o rapaz que acabou, eu confundi agora o nome, se é o Dimas ou se é o outro. Ele pediu para não ter as mesmas oportunidades para ele não cair de novo, né? Porque ele já viu que da outra vez ele não conseguiu superar as facilidades, então ele se corrompeu. Por que ele pediu para vir sem nada, né? Para lutar por cada coisa? Para ele passar mais um degrau nessa oportunidade. Dizem que a Marilyn Monroe também pediu para vir feia que nem o pensamento para ela também não se perder. Mas dizem que isso é uma palestrante que eu vi falou uma vez, mas que a voz dela, e diz que ela está viva já está aqui, né? Isso já tem uns 4 anos que eu vi essa palestra. E que a voz dela é linda como um sino, assim, sabe? Uma voz maravilhosa, mas a aparência é horrorosa. Mas é para ela poder superar o que ela precisava, né? Então, cada um tem seus pequenos problemas, suas pequenas vitórias, suas pequenas perdas, derrotas, né? Eu só espero que eu, na minha insignificância, né, eu possa crescer um degrauzinho ou um passinho, quem sabe 1 milímetro em cada possibilidade. tamo junto. Pronto, falei demais. Tamo junto, tamo crescendo sempre, né? Um pouquinho de cada Cada vez. milímetro que a gente cresce já é, nossa, já é grande demais. Porque o nosso corpo ele serve para poder ser a morada do espírito, né? Então, Só o nós temos que fato, né, cuidar de dele. enxergar algumas coisas já mostra isso, né? Nós temos que cuidar do corpo, porque ele é a morada do espírito. Sem o nosso corpo, o espírito não sobrevive na Terra. E é através do nosso corpo que o espírito pode evoluir. É com o nosso corpo. Ele sozinho não dá conta aqui na Terra. Nós temos que estar com ele. Porque o corpo é que sente as dificuldades, né, que o espírito tem que passar aqui na Terra através do corpo. Ou a feiura, né, no qual ela está falando ali, ou às vezes deficiência, e assim vai indo tantas coisas mais. É. Eu não estou passando por uma deficiência que certamente eu pedi para ter. E Deus foi tão bom comigo que Ele me deixou a minha deficiência para o final da vida. Durante o período de até 65 anos, eu tive bem, pude usar meus olhos da maneira mais necessária que precisei. Não sei se eu usei bem, mas eu pude usar, né? Agora que eu não tenho, eu uso os outros sentidos. Os outros sentidos ficam aguçados, mas eu uso bem. E os olhos não me faz falta. Às vezes faz falta. Tem tantas coisas que a gente quer fazer que precisa dos olhos, a gente delega para outro. Aqui eu fico ensinando o Adriano. O Adriano é o meu cobaia. A tudo ele é meu cobaia. Eu quero fazer um bolo, ele que vai fazer. Quero costurar alguma coisa, ele que... E assim, ele fica sendo meu cobaia para tudo. Ele faz tudo. Tá sempre por perto. É. A gente tá no Sobrou ele aqui. tudo é o processo, né, de aprendizado. Se essas Ele já limitações. casou, já descasou, já teve os filhos e voltou para casa. Então, ele é o nosso guardião aqui.
Se a gente Linha, a encara senhora esses. fala. Desculpa. Não, tudo bem, pode falar. Não, a senhora falando, eu lembrei. Eu gosto muito de ver as palestras de uma Maíse Braga, uma palestrante espírita. Até esse ano está fazendo aniversário de mais de 40 anos, sei lá quantos anos de que ela palestra desde os 15, eu acho, né? E foi por Ah, acaso que ela começou a palestrar. Aí, não sei quem, não sei se foi Eurípides Barçanufo, alguém falou para ela que ela, numa outra vida, ela usou a oratória dela de maneira incorreta, né? Que ela fala bem, né? Então, que essa é uma oportunidade para que ela use melhor o dom, né, da fala. E aí, dona Lalinha, ela também falou que ela tem problema de estrabismo, não, uma baixa visão, parece, num dos olhos. É estrabismo, isso, estrabismo. E ela fez cirurgia e o médico falou que ela ia voltar 100% da cirurgia. Mas já tinha o mentor espiritual dela já tinha falado, não, você vai voltar com 30%, não sei o que lá, uma coisa assim. Ou é 70%, 30% a menos, algo assim. Tô ainda com um pouco de defeito no estrabismo, sabe, ô João? ah, Aí ela ri e conta, gente, vocês não sabem por quê. E outra vida, os meus olhos se espichavam para onde não devia. Então agora o estrabismo é para pagar. E ela conta de uma maneira bem legal, de uma bem... O Hã? estrabismo, ele vai para uma banda, ele está olhando para a banda, mas está olhando para ele. Exato. Então aí ela fala, gente, cada pequena dificuldade que nós temos é uma conta que a gente está pagando. Então preste atenção, preste atenção. Ai, só para rir agora. é uma forma, né, da gente corrigir. Dona Alinha, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer nada, eu só contei a história dela para rir. Hoje você está dizendo, mas eu tenho certeza. É. Se não A está gente, dizendo, mas eu já tenho a gente certeza. vem com algumas limitações para aprendizado sempre, né? É, muitas Eu vezes. acho, Sheila, falando nisso, eu acho que na vida passada eu fui péssima, porque desde pequena eu sofro muito. Com 9 anos eu tive paralisia infantil, e não era data de ter paralisia infantil mais. Foi na época que deu a surto de paralisia infantil, perdi uma irmã para paralisia, ela foi embora antes do tempo, às vezes era o tempo dela também, né? E saiu a vacina, o Julião, mas Maurício vacinou e eu era mais velha, não vacinei. Tive paralisia. E a paralisia melhorou, mas ficou uma dor na perna esquerda. Então, essa perna esquerda minha, ela tem pouco movimento. Eu fui sarada da dor com 15 anos. E Ah, estou com problemas desse lado esquerdo. Depois já a visão começou, foi do lado esquerdo também. Não foi boa peça, não. Boa bisca, não. Certeza. é o resíduo da paralisia, né? Eu não fui, o que eu falo, eu não fui boa bisca na outra vida, não. Estou aqui fazendo meus resgates, mas estou fazendo com amor. Não Ô, reclamo, dona não. Lalinha, nenhum de nós foi não, porque tá todo mundo aqui, né? Se tivesse sido bom, não tava mais não. Mas nunca reclamei das minhas dificuldades. Meu pai sempre falava, assim, que ele ficava. Uma vez ele levou não sei se um fiozinho de cabelo meu, acho que foi uma tochinha de cabelo, não vi dente para ele, porque foi na época que ele estava fazendo tratamento dessa dor na perna. Aí ele falou assim, nossa, mas ela é. Ele dormia. Ele Ah, dormia para poder ele falar o que era. Ele dormiu, acordou e falou assim, nossa, mas ela é nervosa, né? Ela reclama de tudo. Eu falei, não é não, é a mãe dela, ele está vendo a mãe. Você está vendo a mãe dela, você não está vendo ela. Ela é caladinha, não reclama de nada, mas a mãe dela reclama de tudo. Que a minha mãe reclamava de tudo, tadinha. Aí eu falei, não, nela não. Ele já falou de cara ponta, assim, nela não. Ela não reclama de nada, sofre dor, desmaia de tanta dor e não reclama. Você que o homem dormiu, foi lá, viu a pessoa errada. Graças então, a Deus, eu não reclamei, não.
Mas Sobre é a isso, né? Os aprendizados que a gente recebe. Eu prefiro vida. sempre usar esse termo de aprendizado, né? São oportunidades, aquilo que a gente sempre ouve do Chico Xavier e tudo mais, né? São oportunidades que às vezes a gente fica nessa questão, né? Tô pagando, né? Acho que Deus não é cobrador, não. Ele Que a gente oportuniza. resgata a dívida do passado, né? Não é? Oportuniza formas da gente É para gente trabalhar melhorar, diferente, né? Conosco para a gente ser mesmo. melhor no futuro. Isso, para se melhorar. Cada dia a gente se melhora um pouquinho, né? Na forma de ver as Tudo coisas. que acontece de ruim com a gente tem que agradecer a Deus. Não é agradecer só pelo bom, não. Pelo bom, para que agradecer só pelo bom? Tem que agradecer pelo ruim também, porque o ruim que aconteceu, a gente passou por ele com amor, né? É, a gente olhar a vida diferente, né? A É, Shirley citou aí, né? Um artista que se reencarnou, né? Com aparência física feia, né? É a oportunidade dela ver diferente, né? não Olhar as aproveitou belezas. a E beleza as física, pessoas também olham nela outras belezas, né? Que antes é, não percebia, né? uhum, Só percebia aquela beleza aparente, é, que com o tempo se vai. Falando nessa questão de artista, talvez vocês tenham visto já naquele grupo Amigos da Luz, né? Tem uma passagenzinha, né, que eles fazem com graça ali, com piada, de uma artista também, né? Que ela desencarnou e ele queria reencarnar, que é um dos atores ali, que eles falaram, eu quero reencarnar com ela, né? Porque ela era muito bonita. Então ela vai reencarnar mais feia, né? Daí ele não quis mais, né? Porque daí ele falou, não, eu queria que ela fosse bonita igual era antes. E a feiura, engraçado que Olha, a feiura do corpo não tem nada a ver. O importante a, é a feiura, não pode ter feiura do espírito, porque a feiura do corpo não tem nada a ver, né? Pois é. Bom, muito bem, tá terminando nosso tempo. O Google vai tirar nós do ar. Faltam menos de um minuto. Na próxima a gente vê essa questão da encerra esse capítulo, né? E ver por quem foi que pediu por ela. Né? Uma parte bonita que eu deixei pra gente ver no início da semana que vem. Então vamos orar e se desligar antes. Um bom final de semana para todos nós. Obrigada. Deus abençoe. Deus E abençoe a todos nós. gratidão, Senhor, por mais essa manhã de estudo, por mais essa manhã de reflexões em torno do Evangelho de Jesus, que nós possamos colocar esses ensinamentos, essa troca de experiências, de informações dentro de nós e que nós possamos tornar o mundo melhor para nós e para todos, né? Que a paz se estabeleça.